Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e eu estou participando mais uma vez do projeto Trabalho e Debate, que é co-coordenado pelos estimados Yuri Pinheiro, Rafael Miziara, Danilo Gaspar e por mim mesmo. E olha, a pergunta dessa semana é do professor Felipe Bernardes. Olha, ele quer saber o que é a desconsideração direta da personalidade jurídica. Olha, eu sou professor de Direito Civil e até eu estou curioso. Você vai ver a resposta lá no perfil dele. Mas eu digo para você, siga todos os professores que estão participando do projeto, que são esses que estão aparecendo aqui embaixo na minha mensagem. Até a próxima. Olá, meus amigos, mais um questionamento do projeto Trabalho em Debate. E a questão dessa vez é para o professor Felipe Bernardes, autor de grandes obras jurídicas. A pergunta é: o que é a desconsideração direta da personalidade jurídica? Desconsideração da personalidade jurídica todo mundo conhece, mas o que seria esse fenômeno, esse instituto da desconsideração direta? Ficou curioso? Confira no perfil do professor Felipe Bernardes, que está aqui descrito no feed desse post. Grande abraço a todos e nos vemos na próxima rodada. Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo, professor Rafael Lara Martins, um dos professores que participam desse projeto maravilhoso que é o projeto Trabalho em Debate, que reúne professores de Direito e Processo de Trabalho do Brasil inteiro para compartilhar com vocês diversas dúvidas do dia a dia aí do direito e do processo de trabalho. E como hoje é dia de terça-feira, dia de terça é dia do projeto Trabalho em Debate. E a resposta de hoje vai ser dada pelo professor Felipe Bernardes, um grande professor. Sabe qual é a pergunta? O que é desconsideração direta da personalidade jurídica? Uma pergunta intrigante e eu tenho certeza que você vai se surpreender com a resposta. Vai lá no perfil do professor Felipe, assista a resposta dele, aproveite e siga os demais professores aí. Estão todos aí no post marcados, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Olá amigos, estamos aqui para mais um episódio do projeto Trabalho em Debate. Como você sabe, toda terça-feira nós temos esse encontro marcado. E dessa vez, quem vai nos brindar com a resposta é o professor Felipe Bernardes. Felipe, o que é a desconsideração direta da personalidade jurídica? Quer conferir a resposta? Basta você passar lá no Instagram do professor Felipe Bernardes. Continua acompanhando o projeto Trabalho em Debate, do perfil @Trabalho em Debate e do perfil de todos os participantes. Grande abraço e até a próxima. Você. Eu sei que você sabe o que é desconsideração da personalidade jurídica. Agora, você sabe o que é desconsideração direta da personalidade jurídica? Se você quiser aprender ou quiser relembrar, acompanhe no perfil do professor Felipe Bernardes, dentro da edição semanal do projeto Trabalho em Debate. Projeto coordenado pelos queridos e competentes Danilo Gaspar, Yuri Pinheiro, Rafael Miziara e Rodolfo Pamplona Filho. Olá, comunidade jurídica, estou aqui novamente com mais uma rodada do projeto Trabalho e Debate. Dessa vez a pergunta vai para o juiz do trabalho, autor de livros e professor Felipe Bernardes, para que ele nos explique o que vem a ser a desconsideração direta da personalidade jurídica. Se você quer saber a resposta a esse questionamento, confere no perfil do professor Felipe Bernardes, mas continue acompanhando o nosso projeto Trabalho em Debate, projeto esse coordenado pelos caros e ilustres professores Rafael Miziara, Yuri Pinheiro, Danilo Gaspar e Rodolfo Pamplona. Aguardo sempre você aqui toda terça-feira. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lauren Silveira Azevedo, eu sou advogada trabalhista empresarial e eu tenho uma enorme honra de fazer parte de um projeto chamado Trabalho em Debate. Esse projeto ele é organizado pelos professores Yuri Pinheiro, Rafael Miziara, Rodolfo Pamplona e Danilo Gaspar e reúne professores de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho do Brasil inteiro para que tragam em forma de perguntas alguns temas, alguns questionamentos que são muito importantes para quem trabalha nessa seara, nesse âmbito. A pergunta de hoje ela é para o professor Felipe Bernardes. O que é desconsideração da personalidade jurídica direta? Olha que pergunta importante.
Para saber a resposta, vocês vão precisar ir lá no Instagram dele, vou deixar aqui embaixo para vocês conferirem a resposta. Então não deixem de acompanhar todos os professores, não deixem de ir lá conferir essa resposta. A semana que vem tem mais. Olá, amigos do Projeto Trabalho em Debate, sejam muitíssimo bem-vindos a esse vídeo no qual eu vou explicar o que significa a teoria da desconsideração direta da personalidade jurídica. Esse é um novo nome que eu estou propondo para uma nova situação que passa a ser típica do processo do trabalho e que é diferente de tudo o que acontece, ou de quase tudo o que acontece, nos outros ramos do direito com relação à desconsideração da pessoa jurídica. Então fique comigo até o final que você vai saber qual é essa especificidade. Mas antes de explicar a especificidade, a gente tem que recapitular rapidamente aqui as duas teorias tradicionais da desconsideração da pessoa jurídica. A primeira teoria é a teoria chamada teoria maior, que é aquela que vem no artigo 50 do Código Civil. Aquela teoria que exige fraude, confusão patrimonial entre o patrimônio do sócio e da pessoa jurídica. Isso faz, então, com que o sócio possa ser responsabilizado. Essa teoria maior, inclusive, ela pode ser aplicada no processo do trabalho, por exemplo, com relação a instituições filantrópicas ou entidades sem fins lucrativos, em que o administrador daquela instituição filantrópica, por não ser uma sociedade empresária, ele até pode ser responsabilizado, mas desde que se constate fraude, né? Mas é uma situação que é, digamos, excepcional no processo do trabalho, e é a regra no direito civil, no Código Civil. Muito bem, teoria maior. Teoria menor é aquela teoria positivada no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, né? 28, parágrafo 5º, que prevê que sempre que a existência da pessoa jurídica puder gerar alguma dificuldade ao recebimento do crédito pelo consumidor, então as obrigações podem ser estendidas para o patrimônio do sócio. Nos dois casos, teoria maior e teoria menor, a gente sabe que o que se dá não é a desconstituição da pessoa jurídica, mas apenas uma ineficácia episódica da personalidade jurídica, de modo que aquelas obrigações podem ser cobradas do sócio. Muito bem. Agora, qual é a grande questão envolvendo a especificidade do processo do trabalho? No processo do trabalho, pós-reforma trabalhista, portanto, pós-Lei 13.467 de 2017, a gente tem um regramento específico no processo do trabalho. E um regramento, portanto, em que a gente não precisa mais recorrer tanto ao Código Civil, artigo 50, quanto também ao Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, nem teoria maior, nem teoria menor. E tem uma especificidade que vem aqui no artigo 10A da CLT, redação pós-reforma, que é um dispositivo que veio para trazer a situação da responsabilidade do sócio retirante. Aquele sócio, claro, que se desliga de uma sociedade empresária. Mas esse dispositivo, digamos, até de uma forma talvez lateral, um efeito colateral desse dispositivo, foi justamente trazer uma superação. Esse dispositivo ele traz uma superação, portanto, da teoria maior e da teoria menor. E pouca gente tem percebido isso, e eu tenho visto ainda muitas discussões com relação a esse tema, que, a meu ver, são discussões que não se comportam mais no processo do trabalho. Por quê? Porque perceba que o artigo 10A da CLT, está aqui na nossa tela, ele prevê especificamente que o sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, etc. Né? E aí estabelece uma ordem de preferência. Em primeiro lugar, você busca, então, a execução no patrimônio da empresa devedora, em segundo lugar, dos sócios atuais, quer dizer, os sócios no momento da execução, e em terceiro lugar, o sócio retirante. Mas fica evidente, então, que os sócios respondem. Muito bem, qual é a diferença, qual a especificidade dessa situação? A especificidade é que, perceba que o sócio aqui no processo do trabalho, então, ele passa a ser, por força de lei, ele passa a ser um responsável subsidiário. Então, todos os requisitos e toda a discussão que envolve a teoria maior e até mesmo a teoria menor não vão ser pertinentes. E isso vai ter muita relevância, na situação em que a inclusão do sócio seja feita já na petição inicial. A gente sabe que lá no Código de Processo Civil, nos artigos 134, por aqueles artigos ali, existe a regulamentação e a previsão de que já na petição inicial o autor possa requerer a desconsideração, incluindo o sócio. E aí o que eu tenho visto ainda hoje são muitos juízes e muita gente trabalhando com a ideia de que
Até a petição inicial pode incluir o sócio, né? Mas para que a sentença condene o sócio, só seria pertinente a condenação se o reclamante demonstrasse, comprovasse que existe um risco de insolvência, um fumus boniuris, um periculo in mora, ou seja, uma situação em que há um risco de que aquela empresa, aquela pessoa jurídica não consiga arcar com as suas obrigações, um risco, por exemplo, de que ela venha se tornar insolvente justamente ou não tenha capital, né? Perceba, será que essa exigência faz sentido? Essa exigência até fazia sentido quando a gente trabalhava com a teoria menor, porque com base no CDC, Defesa do Consumidor, lá no artigo 28, caput parágrafo 5º, né, a gente poderia extrair esse requisito realmente. E daí até poderia fazer algum sentido, muito embora fosse já questionável. Mas o fato é, a partir de 11 de novembro de 2017, data que entrou em vigor a redação do artigo 10A, por força da reforma trabalhista, a gente tem que o sócio é um responsável subsidiário por força de lei. Isso significa que o único requisito que deve ser aprovado é o fato de que o cidadão é sócio. Se o cidadão for sócio, ele vai constar do título executivo, quer dizer, da sentença condenatória, como responsável subsidiário. E você pode pensar, Felipe, será que o sócio não pode comprovar, produzir prova em contrário? Qual seria o âmbito do contraditório do sócio, né, se o sócio for incluído já na fase de conhecimento, já na petição inicial? Ora, é claro que o sócio pode produzir prova, pode produzir alegações, mas a prova e as alegações do sócio vão ser relativas exclusivamente ao fato de ele ser sócio ou de ele não ser sócio. Ele pode alegar, por exemplo, não, eu nunca fui sócio. Esse contrato social que foi juntado é uma fraude, por exemplo, e nesse caso aquele sujeito indicado como sócio não vai ser responsável, evidentemente. O próprio sócio, incluído na fase de conhecimento, ele pode discutir o mérito dos pedidos em si, né, os pedidos em face da devedora principal. Por exemplo, ele pode negar que o reclamante tenha feito horas extras, ele pode negar a equiparação salarial, etc. E todos os demais pedidos, né? O que não pode é o sócio alegar, não, eu não respondo porque a empresa tem patrimônio, porque isso se torna absolutamente irrelevante. É irrelevante, então, saber se a empresa tem ou se não tem patrimônio. Aqui eu estou diante de uma responsabilidade que eu até poderia chamar de objetiva. É um responsável subsidiário por força de lei. Então, é por isso que eu achei interessante usar um outro nome, a chamada teoria direta da desconsideração, portanto, né, para diferenciar a rigor, se a gente for pensar em termos doutrinários, e principalmente de acordo com a teoria do direito empresarial, talvez nem fosse uma situação a rigor de desconsideração, porque não há nenhum ato ilícito praticado pelo sócio nesse caso. Mas é interessante do ponto de vista didático e até do ponto de vista científico, é interessante que a gente trabalhe então com uma outra nomenclatura para deixar bem claro que a gente está diante de uma situação diferente. Uma situação, portanto, diferente daquela que existia no Código Civil e diferente daquela que existe também no Código de Defesa do Consumidor. Ok? Portanto, teoria da desconsideração direta da personalidade jurídica, porque basta o fato de ser sócio que diretamente ele vai ser responsável, né? E é claro que o fato de ser a teoria direta não quer dizer que a execução ela vai se iniciar em face do sócio. É claro que o artigo 10A ele tem que ser respeitado e os atos executivos eles vão se iniciar em face da empresa devedora, depois os sócios atuais e depois os sócios retirantes, né? Agora, é claro que isso vai ser feito dessa forma, né? E é claro que, evidentemente, por exemplo, uma situação em que o bem do sócio seja penhorado, né? O sócio pode indicar, o sócio tem um benefício de ordem e o sócio pode indicar algum bem da empresa, livre, desembaraçado, para que seja feita a penhora. Isso é muito tranquilo, tá? Então a teoria da desconsideração direta não quer dizer que a execução vai se iniciar em face do sócio, quer dizer, na verdade, que o sócio vai ser condenado diretamente, independentemente de qualquer outro requisito que não seja a sua condição de sócio, ok? Então fica aqui para vocês, ressalto que essa nomenclatura é uma nomenclatura que eu desenvolvi doutrinariamente, não está difundida ainda, mas fica aqui a ideia para chamar a atenção com relação a esse ponto específico do processo do trabalho, ok? Então fecho por aqui, aproveito para mandar um abraço para os meus amigos Danilo Gaspar, Yuri Pinheiro, Rafael Miziara
e o Rodolfo Pamplona Filho também, que coordenam esse brilhante projeto do Trabalho em Debate, que tem trazido tantas questões interessantes, ok? Fico por aqui então, um abraço, até logo.